Olá, pessoal. Estamos chegando à nossa última lição do trimestre, encerrando esse percurso no qual estivemos juntos, revendo, estudando a carta aos Hebreus. E nessa última lição é sempre interessante a gente olhar para trás e lembrar daquilo que a gente estudou ao longo do tempo, aquilo que a gente aprendeu nessa carta maravilhosa escrita por Paulo há tanto tempo atrás, mas uma carta que permanece atual até os nossos dias. E eu convido você a abrir sua lição lá na página inicial, no índice da lição, e vamos observar aquilo que a gente percorreu ao longo desse trimestre, estudando juntos. Se você olhar a primeira das lições, você vai perceber que a primeira lição, obviamente, é uma introdução, mas ela traz duas coisas interessantes para a gente pensar. A primeira delas é que a carta de Hebreus continua sendo uma carta atual por uma razão. Ela é expressa aos hebreus que tem uma característica bastante peculiar. A maioria dos sujeitos do público inicial da carta de Hebreus, a maioria das pessoas que fizeram parte desse contexto da carta de Hebreus, não havia ouvido Jesus falar, não havia visto Jesus pessoalmente. E, aliás, o sujeito que redige a carta, se na maioria das vezes quem escreveu as cartas para Paulo era Lucas ou algum dos seus discípulos, provavelmente também não viu Jesus. E nesse sentido, nós nos assemelhamos a esse primeiro grupo, a esse primeiro perfil dos hebreus. Mas há uma segunda característica interessante na carta. A carta é um sermão que alcança os nossos dias, porque a carta está dirigida com uma expressão, nestes últimos dias. E a gente aprendeu, a partir dessa lição, que essa expressão, últimos dias, para o caso deles que viviam naquele então, naquela região e naquele contexto, isso tinha uma proximidade com um evento principal, um evento físico principal, que era a destruição de Jerusalém, que estava iminente, estava próxima, mas também com a perspectiva de que a ascensão de Jesus, a chegada de Jesus aos céus, iniciava uma fase importante do processo do plano da redenção, que é uma fase sem volta, sem retorno, e que garantia a salvação plena pelo sangue derramado de Cristo inocente e, consequentemente, a sua apresentação diante de Deus na condição de sacrifício perfeito. No nosso caso, a expressão últimos dias é mais do que significativa, porque vivemos, de fato, o último tempo da história, o tempo do fim e, mais particularmente, o tempo do juízo. Na continuidade da lição do trimestre, a gente entrou na mensagem do livro de Hebreus e, particularmente, a mensagem do livro de Hebreus está atrelada, no sentido bem central, a uma figura. E eu relembro o verso de abertura dessa lição, que é significativo para isso. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus. E, portanto, a mensagem do livro de Hebreus traz algumas referências importantes a respeito de Jesus. Jesus é sacerdote, Jesus é um rei que vem como previsão da descendência de Davi, é o cumprimento de uma série de promessas do passado em relação ao Messias, mas acima de tudo é aquele que foi colocado como Filho de Deus, exaltado acima de todas as coisas e que recebe de Deus toda a majestade e ocupa o trono do céu, vindicando o seu povo e reinando para todo sempre. Essa figura da mensagem do livro de Hebreus, que traz todo esse contexto do ministério de Jesus, é para nós, em particular, bastante significativa. Não somos crentes de um Deus morto, não somos pessoas que têm fé em um Deus que morreu, mas somos pessoas que acreditam num Deus vivo, que exerce um sacerdócio pleno e intercede por todos nós e vingará o seu povo ao fim de toda a história. Na continuidade da lição do trimestre, uma vez entrado na lição da mensagem do livro de Hebreus, a gente começa agora a percorrer as diversas características de Jesus presentes na carta de Hebreus. E uma dessas características é que ele é o Messias, o Filho prometido, aquele que cumpre a promessa no sentido pleno, a promessa feita a Adão e Eva em Gênesis 3,15, a promessa feita a Noé, a promessa feita a Enoque antes dele, a Abraão, no contexto de que ele seria pai de uma grande nação e nele seriam benditas todas as nações da terra, e Cristo cumpre essa expressão no sentido pleno, e assim sucessivamente, a promessa feita a Davi, de que da casa dele viria um rei, todas essas apresentações
que referenciam Jesus neste contexto, aquele que é o Filho prometido e aquele que cumpre a promessa, espelham aquilo que discutimos antes, de que a mensagem é específica para os últimos dias e específica para o povo de Deus. E o verso que abriu a lição número 3, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Portanto, o livro de Hebreus abre de maneira fantástica essa descrição de Jesus, posicionando Jesus em todas as dimensões do relacionamento conosco. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, aquele que está no trono da majestade e aquele que se fez homem, habitou entre nós, viveu entre nós e garantiu, nesta condição, a possibilidade de que nós retornássemos para casa. Aprendemos também, dentro do percurso do livro de Hebreus, que esse Jesus se coloca no nível em que estamos, se fazendo homem. Abdica da divindade no sentido da glória e majestade ocupada no céu, vem na condição de um ser humano, nasce como uma criança e se faz, neste contexto, nosso irmão. E aqui abro um hiato não específico da lição, mas paralelo a ela, que é o hiato de João, capítulo 1, que descreve a essência disso, ao posicionar que ele veio para os seus não o receberam, e deu então poder a todos aqueles que venham a crer no seu nome, que sejam chamados também filhos de Deus. E nesse sentido, todos nós alcançamos a graça e somos chamados de irmãos. E essa expressão de Cristo como nosso irmão fiel, aquele que garante a nossa salvação, nos coloca numa condição também de irmãos entre nós. Temos um irmão que é o nosso Redentor, mas somos também, ao aceitarmos Cristo, irmãos uns dos outros. Uma outra coisa interessante dessa lição, que retratava Jesus como nosso irmão fiel, é que ele não se envergonha de nós. Ele assume a condição de nosso irmão e não tem vergonha de dizer que é nosso irmão. E nesse sentido, somos convidados a também não ter vergonha, não nos envergonharmos de chamar a Cristo de nosso irmão ou de nosso Deus. Afinal de contas, ele, sendo Deus, não tem vergonha de chamar a nós, pecadores, de seus irmãos e assumir as consequências dessa, entre aspas, falha de reputação. Afinal de contas, quem gostaria de dizer que é irmão de um preso, de um ladrão, de um mentiroso e de qualquer outra sorte de pecados existentes na humanidade? E Cristo não se envergonha de dizer que é nosso irmão. Obviamente, ele também não deseja que permaneçamos no pecado, mas ele primeiro se coloca ao nosso nível para que nós entendamos o sentido da salvação, demonstre o exemplo e o caminho para isso e abre esse espaço. Continuamos o nosso estudo e a próxima lição nos fez lembrar que esse Jesus, que é o Filho prometido, que é o Rei dos Reis, que é a majestade, que é o Criador, na condição de Criador, ele é o doador do descanso. E aí, exatamente nessa lição, tratando de Hebreus, em particular, aí, capítulo 4 de Hebreus, a gente é convidado a participar do seu descanso. E esse descanso aponta em duas dimensões muito interessantes. A primeira delas, somos chamados ao descanso de Deus porque fomos criados por Ele. E é uma referência clara ao sábado da criação, ao sétimo dia da criação, que nos dá não só a identidade como filhos de Deus, mas é um convite direto à adoração e reconhecimento de que Ele é Deus. A partir desta referência, somos chamados a um segundo momento de descanso, porque os primeiros que tiveram essa oportunidade rejeitaram, seja na qualidade da rejeição de Adão, seja na qualidade da rejeição daqueles que receberam o Messias ou daqueles que receberam a promessa a partir de Abraão. Quando a gente olha a história do povo de Israel, a gente percebe que os primeiros pais rejeitaram a promessa. E então, Cristo renova o pacto. O mesmo pacto feito com os pais, mas agora numa outra base. A mesma base legal, mas noutro contexto. A base agora é que Cristo morreu por todos e Cristo pagou o preço, mesmo para aqueles que o rejeitaram. E somos chamados agora a viver em novidade de vida, num contexto em que a lei de Deus é escrita em nosso coração e Ele nos convida, agora libertos definitivamente do poder do pecado, no sentido da morte de Cristo, a viver essa novidade de vida
no descanso de Deus. E aí apareceu uma advertência importante do capítulo 4, que é quando devemos responder afirmativamente ao convite a esse descanso. Hoje é o momento, e não depois. Essa expressão de firmeza no convite e, consequentemente, a advertência da urgência é algo significativo para o nosso tempo, principalmente porque vivemos os últimos dias, de fato, no sentido pleno, da história desse mundo. Na sequência, uma vez que vimos o descanso de Deus e entendemos o seu convite, fomos desviados para um outro lugar, olhar Cristo no santuário. E a expressão, lá na lição 6, é Jesus, o nosso sacerdote fiel. Porque é importante observá-lo como sacerdote e um sacerdote fiel pós-cruz e pós-ressurreição. É interessante que essa expressão do pós-cruz e pós-ressurreição traz uma particularidade no sacerdócio de Cristo. Ele assume esse processo no sentido mais pleno possível, porque ele pagou o preço e, portanto, de forma legítima, adquire o direito de nos salvar. Não que como Deus ele não tivesse o direito, mas dentro da expressão de uma justiça forense que olha o pecado versus as acusações de Satanás versus a justiça de Deus e o seu amor, uma vez que Cristo morre e paga o preço, agora ele se veste na condição de sacerdote, no sentido mais pleno, e assume o ministério em favor dos seus. E essa é uma expressão que nos remete aos discípulos. Quando os discípulos veem a ascensão de Jesus, agora eles têm a certeza, há alguém no céu que intercede por nós. E nessa expressão do sacerdócio aparece um contraste que a gente também aprendeu nessa lição, que era o contraste entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Jesus é um sacerdote diferente, porque não é sacerdote por herança de sangue, mas é sacerdote pela colocação e eleição direta de Deus na forma do sacerdócio de Melquisedeque. E aí aprendemos algumas coisas bastante peculiares desse sacerdócio, nessa semelhança. Obviamente, Melquisedeque é um sacerdote que precisava de um intercessor, porque ele era humano e também pecador. Mas Cristo é um sacerdócio superior ao de Melquisedeque, embora na expressão de Hebreus ele é superior ao dos levitas na comparação com Melquisedeque. Mas ele é superior inclusive a Melquisedeque, porque Cristo é um sacerdócio perfeito. Ele não precisa de intercessor, diferente de Melquisedeque, que também precisava. E nesta perfeição do sacrifício de Cristo, a gente entende que não há retorno no processo da salvação. Cristo assumiu toda a responsabilidade do processo legitimamente. Ele é um sacerdócio perfeito. Nessa qualidade de sacerdócio perfeito, ele ascende a um nível um pouco mais alto do que só o sacerdócio, e ele é o sumo sacerdote. E na qualidade de sumo sacerdote, aparece uma outra referência, um pouco mais para frente na lição, que é a referência do juízo, a referência de que o sumo sacerdote executa a vindicação do seu povo. E nisto, Jesus é um sacerdócio sobremaneira excelente. Na lição número 7, a gente viu Jesus como âncora, e aqui cabe a lembrança do verso que abriu a lição. Temos essa esperança por âncora da alma segura e firme, e que entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por todos nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, na carona da lição anterior, da lição número 6, a gente vê o ministério de Jesus no lugar santíssimo. Esse ministério de Jesus no lugar santíssimo e essa condição de ele ter entrado ali como precursor e exercer no lugar santíssimo a nossa vindicação é algo fantástico, principalmente para nós, porque de 1844 para cá, quando inicia de fato este processo de Jesus como sumo sacerdote, inicia para nós um momento de alegria, um momento de vindicação. É só olhar Daniel, capítulo 7 e 8, a previsão no capítulo 7 de assentar-se ao tribunal e abrirem seus livros, e no capítulo 8, a descrição da data em que isso aconteceria, a partir do verso 14 de Daniel capítulo 8, e aí a gente tem clara a expressão de que vivemos um tempo especial. Então se levantará Miguel e defenderá seu povo. Capítulo 8 de Daniel, levanta-se Deus e faz justiça ao seu povo, e faz justiça aonde? Para dentro do véu, do outro lado do véu.
para dentro do lugar santíssimo. E aí, nesse sentido, coisas muito melhores aparecem dentro do nosso contexto de história, dentro da nossa perspectiva dessa história. A lição número 8 traz Jesus como mediador de uma nova aliança. E aqui vimos o debate sobre a velha e nova aliança e o contexto dessa nova aliança, não como uma substituição dos critérios necessariamente da aliança anterior, mas da forma como ela se processa. Enquanto a aliança anterior tinha como foco o Messias e a coroação do Messias como rei dos judeus, ou rei de Israel, e ele assumindo o reino dentro da condição das promessas davidianas ou das promessas a Abraão, a rejeição dessa promessa muda o contexto. E a aliança é renovada, não porque ela se torna nova, ela é renovada porque aqueles para quem ela foi feita a rejeitaram. Deus não muda a sua parte no processo, mas nós mudamos a nossa. E como seres humanos rejeitamos a aliança na vinda do Messias. E então Cristo renova a aliança com todo aquele que crê. Não mais uma aliança de sangue a partir de Abraão, mas uma aliança de fé a partir dos filhos da fé, todos aqueles que vierem a crer em Cristo Jesus e por ele viverem. Na carona disso, a gente ainda observou Jesus como o sacrifício perfeito, e nesse sentido, todos os aspectos envolvidos nesse sacrifício perfeito, Cristo, aquele que é o Cordeiro imaculado, o Cordeiro que morre de uma vez por todas e resolve toda a questão do pecado, aquele que pode chegar diante de Deus na confiança de que não tem pecado. Também vimos naquela lição diversos tipos diferentes de sacrifício e o significado de cada um deles, como o sacrifício do holocausto, que era feito pela manhã e pela tarde à frente do altar, e o intervalo desses sacrifícios feitos pelos pecadores que conscientemente decidiam ir até o altar e ofertar por si uma oferta. Vimos a oferta da culpa, que trazia o processo da reparação, e até discutimos um pouquinho sobre a necessidade de que antes da oferta da culpa, a reparação com aquele contra quem pecamos fosse executada, a oferta da purificação, a oferta pacífica e outros elementos ligados ao processo do sacrifício, mas que acima de tudo, e por cima de todas essas coisas, o sacrifício de Cristo é mais do que excelente e resolve todas essas questões. Voltamos na lição 10 a observar a questão do caminho atrás do véu, e agora adentramos de fato o santuário para entender todos os aspectos envolvidos na ação de Jesus diante de Deus o Pai e todo o sentido por trás disso em relação ao convite divino de que o relacionamento entre nós e Deus seja restabelecido e a maneira como o exercício do ministério de Jesus para dentro do véu nos dá a condição de segurança de podermos nos achegar diante de Deus com segurança. O véu era uma proteção, tanto ao sacerdote quanto a qualquer outro, de não comparecer diante da glória de Deus e ser por ela consumido por sermos pecadores. Mas o sacrifício de Cristo na cruz permite a entrada dele no lugar santíssimo e agora, defendendo o seu povo, ele abre o espaço para que nós tenhamos paz com Deus. Romanos capítulo 5 descreve de forma muito própria essa questão. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e por isso podemos chegar diante do trono de Deus com confiança de que não seremos consumidos, porque o sacrifício de Cristo suplanta e paga, em definitivo, o nosso pecado. Óbvio, isso não deve ser levado como uma questão leviana ou trivial, no sentido de que, ok, agora tudo pode e podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito. Não, não é essa a questão. Mas é a questão de que eu posso ter fé, de que apesar de eu ser pecador, não serei consumido diante do Pai, porque Ele vê em mim o seu Filho, que morreu por todos, o seu Filho que abre um caminho atrás do véu, que abre um caminho de retorno a Deus. E, aliás, essa é uma expressão interessante quando a gente olha o fim do processo levítico na morte de Cristo na cruz. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo e o que está dentro do templo é visto, já não havia mais a arca, só uma pedra em seu lugar, mas o simples fato de rasgar-se o véu do templo e ser exposto o lugar santíssimo já era a demonstração de que alguma coisa muito significativa mudou. Mudou porque eu posso agora ir diante de Deus na confiança do Cristo que morreu por todos, na confiança do Cristo que pagou o preço do pecado por todos.
Continuamos ainda a lição e vimos na lição número 11, Jesus como autor e consumador de nossa fé, fechando todo esse ciclo importante da apresentação de Jesus, mas principalmente nessa condição de autor e consumador da fé, ele fechando as pontas, amarrando todas as pontas do plano da redenção. O verso que abriu a lição é interessante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que abre o espaço da fé e aquele que fecha o ciclo disso com a redenção plena. Por ele ser assim, nós podemos acreditar que o justo vive da fé. E essa expressão do justo viver da fé se comprova na galeria dos heróis, que demonstram uma vida de quem acreditou nessa promessa e acreditou nessa condição e demonstrou a fé. Vimos a história de Abraão, vimos a história de Moisés acreditando naquilo que não era visível, vimos a história de Raabe e principalmente vimos o conceito de fé, que é ao mesmo tempo uma firme convicção e uma certeza. A firme convicção e a certeza de duas coisas: aquilo que nós não vemos, as coisas invisíveis, e as coisas que nós esperamos que um dia aconteçam. E por isso a fé é interessante, porque ela liga tanto um passado que não vimos e um presente que às vezes não conseguimos enxergar para além da visão tosca e pobre do próprio ser humano, mas também um olhar para frente de que todas as promessas ainda não cumpridas se cumprirão na certeza de que todas as do passado também se cumpriram. E daí a importância de que o justo viva por fé, viva da fé, viva em fé. Na última lição que vimos, a semana passada, fomos convidados a olhar para frente, a um reino que receberemos, e esse reino é inabalável. E vimos, você pode conferir depois, vários aspectos do porquê esse reino é inabalável. Condições as mais peculiares desta frase, um reino que não se abala. Não se abala porque por trás dele tem um Deus que não muda. Não se abala porque as coisas serão reconstruídas e dessa vez eternas e sem pecado. Não se abala porque nós mesmos teremos vivido a condição do pecado e nunca mais desejaremos retornar a isso que hoje sofremos. E por várias condições, esse reino é de forma singular e inabalável. Porque fomos convidados a subir ao Monte Sião e observar todas essas coisas, porque fomos convidados a adentrar essa condição, para que nutramos a esperança que é firme, a esperança que é certa. A definição de fé do capítulo 11. E chegamos na lição de hoje, que é a lição talvez mais fácil no sentido de conteúdo do trimestre inteiro, embora talvez seja a lição mais difícil de praticar de todas as que estudamos no trimestre. A lição número 13 abre com um texto curtinho. Seja constante, o amor fraternal. Texto curto, mensagem longa. Texto simples, mensagem profunda. Do que se trata o amor fraternal? Aliás, uma peculiaridade da descrição do próprio amor de Deus. A primeira referência, o primeiro conselho que vimos no capítulo 13, ao lermos a história do livro de Hebreus no capítulo 13, é não só ser constante o amor fraternal, mas como ele se exemplifica. E uma das questões levantadas nessa abordagem do amor fraternal foi a hospitalidade e a prática do cuidado dos membros da fé. Portanto, cuidar do povo de Deus era a lição importante por trás dessa cena. E o curioso dessa expressão é que alguns, praticando o amor fraternal sem saber, hospedaram anjos. Uma clara alusão a contextos como o de Abraão, que recebeu a Cristo e mais 2 anjos em sua casa, preparou uma refeição e com eles comeu e recebeu ali não só a confirmação da promessa, mas também o amor de Deus, avisando por antecedência que ia destruir Sodoma e Gomorra, dando a oportunidade de Abraão de interceder por Ló, com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Dentro dessa mesma condição, as lições fecham em Hebreus 13 descrevendo o comportamento de quem aguarda a promessa. No caso dos
Primeiro, os judeus, a promessa do Messias, no caso dos que vivem depois da ascensão de Jesus, a promessa da sua vinda. O que fazem aqueles que vivem aguardando a vinda de Cristo? Como vivem? Qual é o seu perfil? Que tipo de comportamento manifestam? Além de um comportamento que manifesta o amor fraternal, afinal de contas, Jesus encerra o seu ministério com os discípulos, veja lá em João 14, 15 e 16, repetindo várias vezes a mesma coisa e culmina numa única frase, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nessa expressão, há alguns comportamentos de quem vive o amor fraternal, que vão para além de só a questão da hospitalidade ou da manifestação física desse amor, recebendo e cuidando das pessoas, mas ele também tem um perfil interno, um perfil que abomina a avareza e a imoralidade. E no texto de Hebreus, no capítulo 13, nos versos 4, no verso 5, a gente vê essa expressão de forma clara, porque aquele que recebe a Deus como seu salvador pessoal e vive pela fé, ele é digno de honra, e digno de honra porque mantém a fidelidade não só com Deus, mas com o próximo. E a ilustração usada para essa fidelidade foi o matrimônio, com a questão da pureza e em contraposição ao adultério. Essa pureza manifesta no caráter do cristão que o distancia do adultério, não é uma expressão só colocada para a questão do matrimônio, mas ela extrapola todas as demais questões da vida. E uma segunda expressão que aparece ali é a expressão de não ser avarento, ou de ter o foco naquilo que é de fato importante. Afinal de contas, o filho do reino de Deus olha para o céu e não para a terra. Isso não quer dizer que a gente não possa ter bens ou não possa ter o cuidado de algumas coisas que precisamos para viver. Porém, bem diferentemente de quem vive pelo dinheiro, para o dinheiro e para a avareza, o cristão vive pela fé, na fé e para Deus. E se ele recebe bens, ele o recebe na condição da bênção para abençoar. E com suas posses e seus bens, tenta fazer com que o sofrimento de outros seja minorado, tenta fazer com que pessoas possam ser ajudadas e entender que o amor cristão é aquele que compartilha. Essas são expressões interessantes do caráter daqueles que creem em Deus e vivem pela fé. E daí a expressão de que a avareza não faz parte dos filhos de Deus. Outra coisa interessante que ainda aparece nos conselhos de Hebreus, na última parte da carta, é o relacionamento dos membros da fé, não só uns com os outros, mas um cuidado de lembrar dos seus guias. A lição usou uma segunda expressão, que é olhar para aqueles que lideram a fé ou lideram a igreja. Essa expressão de olhar para os seus guias ou lembrar dos vossos guias, como diz Hebreus capítulo 13, verso 7, tem na carona disso duas referências. A primeira, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Duas características importantes. Cumpriram a missão, pregando a palavra, e viveram a fé. E, portanto, servem de exemplo para que, olhando para eles, a gente cumpra a mesma missão. Por isso, o respeito, ou seja, a obediência aos líderes da igreja, ou lembrai-vos dos vossos guias. Lembra que essa referência, lembrai-vos, ela está atrelada ao quarto mandamento? Lembra-te do dia do sábado. Lembrar não é um efeito memória. Olha, eles existiram. Lembrar é um sentido de respeito, é um sentido de entender que aquilo é importante e mais, usar isso como uma referência. Então, lembrai-vos dos vossos guias não é lembrar que eles existiram e fazer homenagem. A melhor forma de lembrar dos guias é viver como eles viveram. Óbvio que existe o limite humano dessa questão, mas de qualquer forma são referências, são pessoas que antes de nós representaram a fé, representaram a missão, e se o fizeram bem feito, devem ser seguidos, devem ser respeitados, devem ser lembrados e, como exemplo, devem ser repetidos e, se possível, ampliados. Toda essa questão de observar esse passado é o que nos dá a certeza de um futuro. Isso vale tanto para a questão dos líderes ou dos guias, como vale também para a história. Quem esquece sua história e esquece as orientações do passado está fadado a repeti-la, diz a frase popularmente conhecida.
Outra coisa que aprendemos na lição dessa semana, e é interessante, como fechamento do capítulo 13, é o cuidado com a questão da falsidade nas doutrinas e novos conhecimentos e doutrinas estranhas que se misturam com a verdade. A lição abordou várias questões relativas ao ministério de Paulo, em que situações dessa natureza ocorreram, e uma delas está no verso 9, né? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocupavam. E aí a gente pode exceder esse texto a uma situação de, ok, então agora não há mais regra nenhuma, podemos fazer o que quisermos em relação à alimentação, que está tudo certo. Calma com isso. A abordagem de Paulo está sempre focada em uma questão. É você fazer algo para obter salvação, ou fazer algo que está delimitado em um parâmetro de salvação que não é referência para esse processo. Então, Paulo não está discutindo de comer ou não comer alimentos saudáveis, não está discutindo comer ou não comer aquilo que Deus proibiu ou permitiu comer. Paulo está discutindo eu fazer isso para ser salvo. Paulo está discutindo eu usar todo aquele ritual judaico de forma de se alimentar, forma de lavar as mãos, a maneira como os alimentos eram preparados, etc., na cultura hebreia e não na lei de Deus, e usar isso como referência de salvação, para mostrar que pelas minhas obras Deus me deve e, portanto, eu sou digno de ser salvo, ou pelas minhas obras eu sou melhor do que outro, e abandono, consequentemente, a graça. Tanto que o verso 9 é explícito em dizer: a graça é a questão e não as obras. O que também não é parâmetro para eu dizer que as obras não têm valor. Apenas a ordem dos fatores é que deve ser clara, porque somos salvos, vivemos em novidade de vida e, consequentemente, em boas obras. Por isso a expressão de Tiago, normalmente em contraste com a expressão paulina, embora os dois textos não sejam contraditórios, Tiago posiciona claramente isso. Me mostra a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras te demonstrarei minha fé, ou te mostrarei a minha fé. Isso não quer dizer que Tiago acreditava que somos salvos por obras, mas ele acreditava que toda fé digna e boa, ancorada em Deus, ela produz boas obras. Se eu digo que tenho fé e as obras não acontecem, eu sou mentiroso ou Deus é mentiroso, porque ele disse que todo aquele que tem fé executa e anda de acordo com essa fé. João também deixou isso claro na primeira carta, no capítulo 2, aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. E o pior, se eu faço isso e ainda digo para os outros, eu torno Deus mentiroso, porque todo aquele que crê, vive aquilo que Deus viveu e anda como Cristo andou. E é nesse sentido que doutrinas espúrias e estranhas podem adentrar o contexto do cristianismo. No caso de Paulo, doutrinas de salvação pelas obras ou doutrinas que preconizam um ser humano que é capaz de atingir a perfeição sem Cristo, sem a graça, e é possível viver a perfeição de Deus sem a dependência e a graça de Deus. Paulo questiona isso e coloca as coisas no devido lugar. É no poder de Deus que eu posso exercer o bem. E ainda assim, tenho que estar ligado 100% com ele, porque basta um desligamento, por mínimo que seja, e eu volto a praticar o mal, porque o mal é a minha natureza. Por último, ainda vimos que a questão desse processo de vida cristã implica uma percepção de onde Cristo morreu. E não podia terminar de forma melhor a lição do livro de Hebreus do que um olhar para isso. Esse Cristo que é a propiciação pelo pecado e não somente do nosso, do mundo inteiro. Esse Cristo que não se vergonha de dizer que é nosso irmão. Esse Cristo que desceu do céu e abdicou de todas as coisas que lá possuía para viver como um simples humano carpinteiro e, aliás, um filho bastardo na cultura da época por ter nascido de uma virgem. Esse Cristo morreu fora dos muros, sem pecado, foi julgado como pecador, sem pecado, foi julgado como blasfemador e levado para fora dos muros e lá sacrificado, lá foi morto. Esse Cristo que morre como um pária, como um bandido, entre dois ladrões. Esse Cristo é o que não se envergonha de nós. E há um convite aqui. Nós deveríamos estar nessa cruz.
Nós somos os responsáveis pela crucifixão de Cristo e somos convidados a sair dos muros e não ter vergonha. Somos convidados a ir a Jesus fora dos muros e não manifestar vergonha, porque ele não teve vergonha de passar por tudo isso mesmo sendo inocente. E nós, os verdadeiros culpados, às vezes, temos a tentação de querer ficar dentro dos muros. Dentro dos muros como alguém que é digno, dentro dos muros como alguém que não é tão mal assim, afinal de contas, nós nos comparamos uns com os outros. Mas quando a gente olha para Cristo, é que a gente entende de fato que não há nenhuma dignidade em nós. Também somos chamados para ir para fora dos muros, para estar com Cristo fora dos muros, porque o mundo de pecado nos olhará, nos observará e nos acusará. E nós não devemos ter vergonha destas acusações, porque são acusações sem fundamento. Acusações de sermos cristãos, acusações de sermos indignos no sentido não da indignidade do pecado, mas indignos no sentido da nossa forma comportamental diferente do padrão que o mundo estabeleceu para si. Seremos acusados e até zombados por ser diferentes. Não devemos ter vergonha disso, porque não há como ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho não teve vergonha de nós. Lembrando que o Evangelho é uma pessoa. Portanto, esse convite feito de que saiamos dos muros e entendamos que Cristo morreu fora dos muros como alguém indigno, é o reconhecimento da nossa própria indignidade. Eu vou terminar com o último texto da lição. Está lá na lição de sexta-feira, você pode acompanhar, diz assim: depois da vinda do Espírito Santo, os crentes se rejubilavam na graça da comunhão com os santos. Eram amorosos, prestativos, abnegados e voluntários em fazer qualquer sacrifício pelo amor à verdade. Em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo lhes havia ordenado. Por palavras e por obras de altruísmo, procuraram fazer nascer esse amor em outros corações. No entanto, pouco a pouco, houve uma mudança. Os crentes começaram a olhar os defeitos uns dos outros. Concentrando-se nos erros e dando lugar às severas críticas, perderam de vista o Salvador e seu amor. Tornaram-se mais estritos na observância de cerimônias exteriores e mais rigorosos na teoria do que na prática da fé. Em seu zelo por condenar outros, passavam por alto os seus próprios erros. Perderam o amor fraternal que Cristo havia ordenado que tivessem e, o que é mais triste, não tinham consciência dessa perda. Não reconheceram que a felicidade e a alegria estavam abandonando sua vida e que, tendo excluído o amor de Deus do coração, em breve passariam a andar nas trevas. Percebendo que o amor fraternal estava diminuindo na igreja, João insistiu com os crentes sobre a constante necessidade desse amor. E ele escreveu: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que conhece a Deus, aquele que não ama, não será digno, não será aquele que conheça a esse Deus. Pois Deus é amor. Essa expressão, essa forma, essa referência de que o amor é a manifestação plena de que, de fato, encontramos a Deus, é a essência que fecha o livro de Hebreus e coroa de forma precisa aqueles que se dizem seus filhos, aqueles que se dizem, entre aspas, a palavra hebreus. Não no sangue, mas na fé do autor e consumador da nossa crença, da nossa fé. Que essa seja para nós a lição maior, e até que Cristo se manifeste nas nuvens do céu, possamos representar no mundo que Cristo vive em nós, que Cristo está conosco, que Cristo ainda se faz presente no mundo, porque seus filhos amam, seus filhos vivem o amor. Que essa seja a sua realidade, a minha, e que pessoas possam ser atraídas ao Evangelho por esse tipo de postura, por esse tipo de comportamento, por esse tipo de vivência da fé, e a partir disso, decidam conhecer quem é esse Deus e decidam conhecer qual é a sua vontade e viver pela fé essa vontade e esta lei de Deus impressa e escrita no nosso coração. Que Deus abençoe vocês, espero que tenham aprendido e desfrutado desse momento de estudo com o livro de Hebreus, e agora abrimos no próximo
trimestre, uma nova lição, uma nova abordagem, um novo livro. Vamos estudar Gênesis, um livro fantástico também, um livro maravilhoso que nos dá e nos confere a identidade real de quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui e para onde vamos. Deus abençoe vocês, um bom sábado, espero que tenham uma boa recapitulação da lição nas suas classes, é o que eu desejo para todos vocês. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por esse trimestre que tivemos e a experiência maravilhosa de observar a Cristo em diversos aspectos que, de alguma maneira, nos reavivam o amor e a disposição em salvar. Dá, Senhor, que esse amor invada o nosso coração, nos constranja a exercer também esse amor para com os nossos semelhantes. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.